pessoal, estamos novamente no programa Asaprev em Foco, pela nossa queridíssima TV Galega Blumenau. Gente, hoje nós temos uma entrevista muito interessante, uns assuntos que vocês vão gostar, umas informações muito boas. Essa pessoa querida que está conosco hoje aqui é a Terezinha Cardoso. Quem é a Terezinha Cardoso? Terezinha Cardoso é professora, socióloga política e uma guerreira acima de tudo. Olá, Terezinha, tudo bem, querida? Tudo bem, Suzete, boa tarde aos nossos ouvintes, enfim, aos nossos telespectadores. É isso aí, Suzete, mas eu gosto que me apresente como professora Terezinha Cardoso. Professora, ótimo, isso mesmo, bastante ênfase, né? Seu Hildo, tudo bem? Estamos aí, novamente, no programa da Asaprev em Foco. Isso mesmo. Assim, eu sempre digo, né? O programa ele repete várias vezes, então bom dia, boa tarde, boa noite, serve para todos os programas, né? Terezinha, vamos iniciar abordando o quê? Que conta pra gente, assim, de todo o teu conhecimento. Olha, Suzete, quando você me convidou para vir aqui, eu pensei, o que eu vou falar, para uma associação de aposentados? E aí eu pensei, vou falar de uma maneira geral, no que a gente vive, que é a questão da dignidade. Isso. A dignidade da pessoa idosa, a dignidade da mulher, enfim, a dignidade. O que é dignidade? É tão bonito, né? Está nas leis, está lindo. Olha, toda pessoa tem direito à dignidade, né? Artigo 4 da Constituição, inciso 1. Olha só, mas o que é essa dignidade? Quem definiu essa dignidade? Dignidade é ter dinheiro somente? Não, a gente sabe que não é. Então, o que é ter dignidade, né? Dignidade é as pessoas ter condições básicas de sobrevivência, que não significa somente ter uma aposentadoria. De repente, eu tenho uma aposentadoria, eu estou em casa, coisa e tal, mas aí você já sabe, Suzete, você deve ouvir bastante isso, é que os filhos não compreendem os pais na terceira idade, que os filhos querem decidir pelos pais na terceira idade. Então, eu não quero ir lá fazer uma atividade física. Eu vivi isso na minha casa. Meu pai tinha 80 anos e meus irmãos queriam que meu pai fosse fazer uma atividade física. Um dia meu pai falou para mim, mas eu não quero fazer atividade física. Eu nunca fiz atividade física, por que tem que fazer atividade física agora? Porque o médico disse que é bom, não sei o quê. Eu não falei nada. Aí depois eu falei para meus irmãos, mas ele não quer fazer, tem que respeitar a vontade dele, ele não quer ir. Mas só que os filhos, e muitas vezes quem está cuidando, acha que está fazendo bem, né? Eu quero ir porque ele precisa de atividade física. Mas assim, você não faria isso com uma pessoa mais jovem. Você não diria para a pessoa mais jovem que é ser sedentária, dizer, não, tu tens que ir, obrigar a pessoa a ir, mas como ela já está na terceira idade, aí já se... Outra coisa, quando fala com alguém na terceira idade, fala bem alto. Esses dias um senhor falou assim, lá na escola, eu sou velho, mas eu não sou surdo. Porque a secretária estava falando bem alto, eu achei engraçado. Aí eu pensei, meu Deus, é verdade, Às vezes a gente fala alto assim, achando que a pessoa... E ele, muito assim, desenvolvido, ele falou assim, olha, eu escuto muito bem, pode não parecer, não sei o quê. Então, assim, o que é dignidade, Ter aposentadoria é uma dignidade mínima. Você tem que ter uma aposentadoria. A questão é, a gente vive num país capitalista e nesse país, enfim, numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro. Sem dinheiro a gente não sobrevive. Agora, eu posso estar aposentada muito bem, mas eu, por exemplo, não saio, eu não tenho interação social, eu não vou conversar com as minhas amigas, eu sou presidente de uma associação do Amor Forte e lá tem canastra, hoje até está acontecendo, lá tem canastra, tem dominó, e as mulheres vão, elas vão se encontrar, elas conversam. As mulheres, eu vou falar sobre isso, geralmente são as mulheres, Por quê? Porque os homens, geralmente quando se aposentam, e por isso eles morrem mais cedo, inclusive, eles ficam em casa, eles vão buscar leite para a mulher. Hildo, a Suzete manda tu buscar leite? Vão buscar, enfim, eles têm um vínculo muito forte com o trabalho, nos homens. E quando eles se aposentam, parece que faltou uma coisa na vida deles. Então eles ficam meio assim, eles vão pro bar. Muitos, muitos outros não gostam, mas eles começam a ter uma vida mais sedentária, vão ficando mais introspectivo e a maioria deles morrem até 8 anos antes do que uma mulher, olha só.
né? Por causa que não tem essa interação social. A mulher, quando ela se aposenta, ela cuida do neto, né? Ela sai, ela vai num clube de mães. Ela faz um crochê. Isso, Hildo, faz um crochê, faz um bordado. O homem não. Porque tem aquela ideia que o homem nasceu para o mundo do trabalho e a mulher, além de trabalhar fora, vamos lembrar bem isso, ela também trabalha dentro de casa. Então, quando ela se aposenta, ela continua com os afazeres da casa, ela continua cuidando do neto, mas aqui também tem uma problemática, né, Suzete? Será que alguém perguntou para uma avó se ela queria cuidar do neto? Simplesmente bota o neto para a avó cuidar. Eu ouço muito isso, eu ouço muitas mulheres dizendo para mim, muitas senhoras, na roda de conversa, eu nunca me perguntaram se eu queria cuidar do meu neto. Eu amo meu neto, coisa e tal, mas ele me... Como é que elas falam? Dificulta muito para eu sair, né? Me tranca muito, eu quero fazer as coisas, eu tô cuidando do meu neto, coisa e tal. Então, assim, às vezes os filhos pensam, eu vou deixar lá meu neto, porque daí meu pai e minha mãe tem uma coisa para fazer, principalmente a mãe. Mas você perguntou se a sua mãe quer isso? Você perguntou o que a sua mãe gosta de fazer? Você perguntou se a sua mãe é feliz? E tem um dado alarmante, Suzete. Até ano passado, né? Até 2023, desculpa, não ano passado. Até 2023, 2019, 2023, 418 mil casos de violência contra idosos. Eu estava falando com a secretária, né, aí da assistência social, a Patrícia, e ela estava dizendo que é assustador os casos que chegam aqui em Blumenau de violência contra os idosos. E ela estava dizendo que ela fica pasma, assim, né, porque eu estava dizendo para ela, eu não entendo como é que alguém pode bater numa mãe, como é que alguém pode bater num pai, como é que alguém pode maltratar um pai, uma mãe, enfim, aí... E ano passado, 2024, aumentou 50 mil casos, além desses 418 mil. Então, quer dizer que até ano passado, a gente tinha 468 mil casos registrados, fora o que não são registrados. E quem bate, né? Quem bate, quem faz violência, que não é só bater, né? Maus tratos, não dar alimento na hora certa, questão de higiene, enfim, né? Geralmente são dentro de casa. São as filhas, são as noras, são os filhos, né? Os genros. Olha que loucura. E quem mais sofre, novamente, é a mulher. Por que é a mulher que mais sofre? Porque a mulher vive em média de 8 a 10 anos a mais do que o homem. Então, ela fica muito mais tempo na mão dos filhos, né? Outra coisa que tem acontecido muito, eu estava vendo, é a questão de se pegar empréstimo no nome do pai e da mãe sem eles saber. Nossa, isso é bem comum, né? Né? Que agora se conseguir uma maneira de não fazer mais, só se o pai for junto, só se fizer um reconhecimento facial, para tentar impedir isso aí. Isso é bem grave. Sabe que eu estava no estacionamento do mercado e me chamou atenção. E a pessoa não me via. Ela ia passando e ela empurrava a mãe e puxava a calça da mãe. Eu achei aquilo esquisito, fiquei olhando assim. E a mãe quase não podia andar. Tu via que ela tinha problema de locomoção. Daqui a pouco ela puxou de novo a calça da mãe e ela olhou para os lados, ela não me via, porque meu carro tem vidro fumê. Ela deu uma rasteira assim na mãe, que a mãe tropeçou. Aí eu pensei, meu Deus, olha uma coisa dessa. Mas assim, eu não sei o nome dela, não sei o nome da mulher, ela também não ia me dar o nome, eu vou denunciar isso para quem? Quem é que sabe o que acontece dentro da casa das pessoas? A gente não sabe o que acontece dentro da casa das pessoas, mas isso tem a ver com dignidade, porque dignidade, a palavra dignidade quer dizer assim, todas as pessoas são dignas por ser filho de Deus. E por ser filho de Deus, por todos nós sermos filhos de Deus, já que somos cristãos, acreditamos em Cristo, merecemos ter uma vida digna, uma vida, né, que você não sofra, que você não... E aí a gente vai longe nessa conversa, né, porque a mulher, ela já sofre uma vida pesada, a gente está falando agora da jornada 6x1, né? Quem mais sofre com essa jornada, que a gente quer reduzir essa jornada? Quem mais sofre são as mulheres. As mulheres, por exemplo, elas têm até 22 horas a mais de trabalho. Por semana, elas têm 11,2 horas mais em casa, quando chega a trabalhar. O homem tem até 6, 5 horas a mais em casa. Uma média, né? Porque tem alguns que não fazem nada. Enfim, então veja só, a mulher trabalha quanto a mais? Se ela tem, em média, 11 a 12, vezes 4 semanas, ela tem uma jornada em casa de serviço de 44 horas a mais. Fora o que ela já trabalha toda semana. Pensa como isso é desgastante, como isso... Alguém pode ter uma vida digna sem descanso? Exato, né? As pessoas realmente tinham que pegar, refletir sobre isso que você acabou de falar.
A gente tem uma sociedade que tem um coreano que estuda sobre ela, que a gente chama sociedade do cansaço. As pessoas estão cansadas de trabalhar. Pensa numa mãe que às vezes não consegue nem ver o filho. Agora vamos pensar aqui na nossa região. Tem um monte de pessoas que trabalham em casa, né? Faccionista, por exemplo. Outro dia eu conversando com um homem, ele me disse assim, mas para as mulheres é bem mais fácil. Olha bem. Aí eu disse, por quê? Aí ele falou assim, não, porque tu vê só, ela não precisa buscar creche, os filhos ficam em casa. Ela não precisa sair para trabalhar, ela já trabalha na própria casa, porque ela tem a máquina, tem tudo. Isso é uma vida digna. A mulher devia estar sossegada ali, ela não devia estar trabalhando, levantando, fazer almoço para o filho, trocar o filho, limpar a casa, fazer almoço, enfim. Não, gente, se eu vou para o trabalho, eu tenho que estar focada no trabalho. Então, olha quantas coisas essa mulher está fazendo. E pior que o outro acha que, ao levar trabalho para ela em casa, veja como ela é privilegiada, porque ela trabalha em casa. Não, mas é muito pior, porque ela não tem um descanso, né? Não tem nenhum descanso remunerado. Ela está sob tensão porque tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, também não é uma vida digna. E isso também reflete na participação da mulher na política. Você sabia que o Brasil está em 177, o número dele, na escala de desigualdade de gênero na política? Isso é grave. A gente está atrás do Egito, a gente está atrás da Arábia Saudita, a gente está atrás do Irã. Isso é um absurdo. A gente está atrás do Afeganistão. Aonde aquilo é... Por quê? Porque tem mais mulheres na política, né, no Afeganistão, do que tem mulheres no Brasil, representante político. Algumas pessoas estão assistindo a dizer, mas o que isso tem a ver com dignidade? Sim, quem é que pauta, quem é que vai lá colocar a pauta para mais creche? Quem é que vai pautar lá no Senado políticas que sejam voltadas para as mulheres, se não são as mulheres? O nosso Congresso todinho tem 521 deputados e apenas 80 deputadas. Veja bem, de 421 tem só 80. A nossa representação política está baseada em qual é a questão da dignidade da mulher no mercado de trabalho, qual é a representatividade dela, aproveitando que, se você acompanhou, ontem a ministra Marina do Meio Ambiente, ela foi muito insultada, né, no Congresso, perguntaram para ela quem ela pensa que ela é a ministra de Estado, ela é ministra do Meio Ambiente. Aquilo ali para mim foi uma violência. Mas exatamente o que eu quero falar sobre isso. Aí as pessoas dizem, a mulher não chega na política porque ela não quer. Não, a mulher não chega na política porque é isso que acontece. Aquilo que aconteceu ali na frente das câmeras é porque vem acontecendo há muito tempo. O outro que perguntou para ela, né, o Marcos Valério, que disse que gostaria de ter enforcado ela. E ela falou que ele era um psicopata há um tempo atrás, porque ele disse que estava numa reunião com ela e tinha vontade de enforcar. Ontem ele teve a pachorra de dizer para ela que ele está falando com a ministra, não com a mulher. Que com a ministra ele respeita, com a mulher não. Como que é isso? Ui, credo, que violência. Dá até uma coisa. Terezinha, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas a gente já volta. Nos aguarde aí.